Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Na data de hoje, eu vou comentar as questões objetivas da prova do Superior Tribunal Militar para o cargo de analista do Judiciário, contabilidade. Eu já dei uma olhada nas questões, a meu ver tem uma questão que cabe recurso. Ao longo da explanação eu explico por quê, beleza? Antes de mais nada, eu queria aproveitar aqui esse momento para fazer uma divulgação aqui do meu livro, Contabilidade Pública 3D. Você vê que é uma bíbliazinha aqui, né? Esse livro ele está sendo bastante, digamos assim, elogiado pelos alunos que já o compraram, né? Ele tem alguns errinhos que passaram na primeira edição, já foi fornecido a errata, né? E o mais importante, é o único livro do mercado que agrega ao mesmo tempo nele 3 coisas, além da teoria, lógico. Questões objetivas, é o que tem um número de questões objetivas, é o único que tem questões discursivas, no caso 30, certo? E é o único que tem QR Codes integrados na área de contabilidade pública. Ele preenche esses 3 requisitos de forma inédita, por enquanto. Se outros autores lançarem outros livros com essa abordagem, beleza. É o livro que tem a maior quantidade de questões objetivas, mais de 1.500. É o único livro que tem questão discursiva de contabilidade pública dentro da teoria de contabilidade pública, são 30 questões. E é o único livro que, por enquanto, tem QR Codes integrados ao livro na área de contabilidade pública. Beleza? E não perca, no final do mês de março vai ser lançado o livro de AFO, que também vai ter algumas peculiaridades inéditas no mercado. Agora vamos ao que interessa, vamos falar um pouco aqui das nossas questões da prova. Então, as 4 primeiras questões, 71 a 74, foram sobre sistema de custos. O que a gente pode saber sobre sistema de custos? Aproveitar aqui para fazer uma revisão, até porque daqui a uma semana vai ter a prova da CAGE, Rio Grande do Sul. Primeira coisa é que o sistema de custos ele é um dos subsistemas, certo? Então, para essa dúvida, os subsistemas da NBCT 16.2 foram revogados, porque a NBCT 16.2 foi revogada. No entanto, a NBCT 16.11, que trata de subsistema de custos, não foi revogada. Além disso, o governo federal está implementando o sistema de custos. Então, existe sim um subsistema de custos, só que ele não tem a lógica de débito e crédito da parte contábil. Uma segunda parte interessante é que o subsistema de custos ele vai beber em 2 subsistemas. Ele vai beber no subsistema patrimonial e no subsistema orçamentário. E o subsistema de custos ele segue o regime de competência, certo? O que importa é a competência, quando ocorre o fato gerador da obrigação. E um terceiro ponto importante é que em operações com valor irrisório, a fonte de informação padrão, ao invés de ser o subsistema patrimonial e orçamentário, será o subsistema orçamentário, em operações de custo irrisório. Com isso aí a gente já consegue fazer aqui uma análise das questões. Vamos lá. Questão 71. Voltada à responsabilidade fiscal, a manutenção de um sistema de custos que permita a avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial é uma exigência legal imposta aos gestores. Verdadeiro. Isso aqui está no artigo 50 da LRF, que é uma das bases, que é um dos fundamentos do subsistema de custos. 72. Na relação entre despesa e custo, o estágio da despesa que mais se aproxima à informação que alimenta o sistema é o valor correspondente ao pagamento. Falso. Errado. Por quê, pessoal? Se eu vou seguir regime de competência, se eu quero o fato gerador da obrigação, não vai ser no pagamento, porque o pagamento é quando eu dou baixa na obrigação. E eu quero saber quando a obrigação surge. Normalmente quando você recebe a nota fiscal, que normalmente vai coincidir com a liquidação. Lembrando que pode ser que a nota fiscal seja recebida antes da liquidação e que você demore um tempo para liquidar. Aí nesse caso você vai usar as contas em liquidação. Mas não é pagamento. Talvez a resposta mais adequada aqui fosse o em liquidação ou liquidação. Beleza? Fosse não, seria. Fosse, parece que eu estou com dúvida, não. Ou seria em liquidação, ou seria liquidação. Pagamento de jeito nenhum. Empenho de jeito nenhum. Então, por isso que a 72 está errada. 73. Uma das dificuldades da administração pública é traduzir os recursos consumidos da prestação de serviços em custos que possam ser alocados aos programas de governo. Beleza? Isso é uma dificuldade. A necessidade de informação dos custos e serviços prestados tem contribuído para a mudança de paradigmas no setor público. Com certeza, tanto é que estão sendo feitas várias adaptações no sistema,
mudanças de estratégia. Hoje o planejamento de estratégia de alguns órgãos já tenta incorporar os custos de cada atividade, de cada projeto, o que é uma quebra de paradigma. Não vejo nenhum problema aí também não. Agora vamos para as próximas questões. Essas questões 75, 76, 77 são sobre plano de contas e sobre as naturezas das contas. Vamos a elas. A inscrição de devedores em dívida ativa é contabilizado no PCASP como variação ou patrimônio aumentativo. Errado. Pessoal, isso aqui é uma questão que já passou do tempo do pessoal deixar de errar. O pessoal não pode mais errar isso. Nunca mais erre isso que eu vou falar agora. Se você pegar os meus vídeos anteriores, você vai ver que na prova do TC Pernambuco foi cobrado isso. Depois no TC Paraíba foi cobrado isso. Tudo CESP. E agora de novo foi cobrado de novo, novamente, esse conceito. Que conceito é esse? Inscrição da dívida ativa. A inscrição da dívida ativa é um fato permutativo. Fatos permutativos não geram variação patrimonial aumentativa ou diminutiva. Aí o que é que acontece? Tem uma premissa. Para a inscrição da dívida ativa ser um fato permutativo, é porque se parte da premissa que no momento anterior foi registrado um crédito fiscal. Ou seja, na hora que eu faço o registro do crédito fiscal pela primeira vez, certo? Eu registro uma variação patrimonial aumentativa. Aí alguém vai dizer assim, mas no dia a dia o órgão não faz isso. Está errado. Deveria começar a fazer. Então, primeiramente, na fase 1, no estágio do lançamento, você faz o registro do crédito fiscal a receber, certo? E ali é gerada uma variação patrimônio aumentativa. Caso o contribuinte não pague aquele crédito fiscal, no momento futuro, o crédito fiscal ele vai ser convertido em dívida ativa. Você só vai mudar o nome. Crédito fiscal para dívida ativa. Essa conversão diminui ativo e aumenta ativo é, no caso, um fato permutativo. Beleza? Por isso que a questão 75 está errada. Próximo. A previsão de receita e a fixação da despesa são contas de natureza devedora na classificação do PCASP. Pessoal, é o grupo 5.2. Seria aprovação do orçamento. Grupo 5.2, toda a classe 5, com exceção, salvo algumas exceções de contas retificadoras, mas a classe 5, em regra, tem natureza devedora. E o 5.2 tem natureza devedora. Por isso que a questão está certa. Então aqui, verdadeiro, aqui falso. O PCASP possibilita a distinção entre os registros de natureza patrimonial e de controle. Verdadeiro. Por quê? Porque natureza patrimonial está nas classes 1, 2, 3 e 4. E natureza de controle está nas classes 7 e 8. Então aqui, eu não vejo nenhum problema nessa questão, também está verdadeiro, concordo com a banca. Vamos falar agora sobre receitas e despesas. 78 a 81. As receitas dos tribunais decorrentes da prestação de serviços deverão ser classificadas como receita corrente de serviço. O próprio cara fala isso aqui, ó, prestação de serviço, receita corrente de serviço, verdadeiro. O empenho para pagamento de contas cujo valor mensal seja desconhecido, como a conta de energia elétrica, deverá ser feito por meio de empenho global? Não. Empenho por estimativa. Aí o que é que eu tenho para te dizer? Quem olhou os vídeos anteriores meus, igual esse que eu estou fazendo aqui, comentando a prova do TCE Pernambuco, TCE Paraíba, acertou essa questão. Porque isso foi exatamente o que foi cobrado nas últimas provas. Eu digo, a pessoa nem precisava ter ido longe, num passado longínquo de estudo. Bastaria pegar as últimas provas comentadas e ter o domínio médio da matéria. Teria acertado essa questão. Nem precisava de um conhecimento tão profundo da matéria. 80. Ao identificar uma despesa empenhada, o gestor deverá encaminhar para o pagamento do fornecedor. Falso. Olha, quando você passa pelo estágio do empenho, o próximo passo é a liquidação. Ele já pulou para o pagamento. Por isso que a questão está errada. Beleza? 81. Na contabilização de valores relativos a ingressos orçamentários, o gestor deve vincular tais recursos às fontes que financiam a execução de políticas públicas. Falso. Por quê? Porque qual a característica, qual o conceito de ingressos extra-orçamentários? É um recurso que não é de propriedade do ente público. O ente público é apenas um fiel depositário. Um recurso de ingressos extra-orçamentários, ele não tem por finalidade políticas públicas. Por isso que está errado. O que é que muita gente pode ter confundido? Porque quando você recebe um ingresso extra-orçamentário, aquele ingresso extra-orçamentário ele tem uma finalidade específica. Então, por exemplo, quando você recebe um calção em depósito dentro de uma licitação, aquele dinheiro ele só pode ser usado no final
ele vai ser devolvido ao final para o contratante, por contratado, no caso, para a empresa que foi contratada. A não ser que a empresa contratada pise na bola, leve uma multa, não pague a multa e aquele dinheiro é convertido em multa, o dinheiro do depósito. Mas, do contrário, se o fornecedor fizer tudo certinho, aquele dinheiro recebido em depósito, ele está vinculado àquela conta daquele fornecedor e deve ser devolvido ao fornecedor. Então, ele é vinculado sim, mas por que a questão está errada? É porque ele não é vinculado para as políticas públicas. Esse é que é o erro. Beleza? Nenhuma ressalva aqui. Agora vamos falar aqui sobre depreciação, amortização, exaustão e valor recuperável, impairment. A gente está vendo aqui que tem 240 mil e o valor contábil líquido ele é de 180 mil. Perfeito? Vamos lá. Nessa situação, o que é que ele fala? O imobilizado poderia ser reavaliado se a comissão de licitação do ente identificasse que o valor de bem é superior ao valor contábil. Aí o que é que acontece? Quando é que você reavalia? Você reavalia quando o valor recuperável é maior do que o valor contábil líquido. Então, só para deixar claro, valor recuperável é maior do que o valor contábil líquido. Quem faz esse procedimento de valor recuperável não é a comissão de licitação, é uma comissão específica. Aí você vai perguntar, e se na hora que eu for vender, a equipe de licitação, a comissão de licitação conseguir um valor maior? Não tem problema. Você vai vender um ativo com ganho de capital. Não tem problema nenhum quanto a esse. Você não precisa reavaliar o ativo para vender o ativo pelo valor contábil. Você pode vender o ativo e vai registrar um ganho de capital. Então, por isso que a questão 82 está errada. E eu concordo com a banca. Se o referido ativo fosse vendido em leilão, o resultado dessa operação teria que ser registrado na contabilidade como uma receita corrente patrimonial falso. Receita de capital, alienação de bens. Próximo, também está errado aqui. O valor contábil do ativo imobilizado, determinado pelo custo de aquisição, deduzido a depreciação acumulada e provisão de perda, de recuperabilidade é 180 mil, verdadeiro. Se a perda por valor recuperável de 12 mil, a perda por valor recuperável de 12 mil deve-se ao fato do custo histórico ser superior ao valor de uso do bem. Falso. Seria porque o valor recuperável é inferior, certo, ao valor do bem. Ou seja, o valor recuperável ele ficou inferior ao valor do bem. Agora, quem é o valor recuperável? Pode ser o valor de uso, certo? E o valor de alienação menos os custos com alienação. Dos dois, certo? O maior. Então, o maior valor entre o valor de uso e o valor de alienação menos os custos com alienação, esse é o valor recuperável. Esse valor recuperável é o que vai ser o fiel da balança para comparar com o valor contábil líquido. Se ele for maior, você reavalia para mais. Se ele for menor, você reavalia para menos, registra a perda por impairment. Beleza? Então, por isso que aqui está errado, porque aqui não tem nada a ver com o custo histórico, nem o valor de uso do bem. Tá bom? Seria valor contábil líquido e valor recuperável. Recuperável. No caso, o valor recuperável, ele ficou menor do que o valor contábil líquido. Seria isso. Aí ficaria certo a 85. Próximo. Essa questão aqui foi de demonstração dos fluxos de caixa e é onde eu acho que cabe o único recurso na prova de contabilidade pública. Eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. Então, pessoal, prosseguindo aqui, vamos fazer as próximas questões que vai cobrar o fluxo, a demonstração dos fluxos de caixa. Então, a gente está vendo aqui fluxo de investimento. Ele pergunta sobre fluxo de investimento, operacional e financiamento. O que é que acontece? Receita patrimonial tem a ver com fluxo operacional porque é receita corrente. Receita de alienação de bens tem a ver com fluxo de investimento, porque você está se desfazendo dos seus bens que está no ativo não circulante.
Despesas com pessoal, fluxo operacional, juros, fluxo operacional. Despesas com amortização de empréstimos obtidos. Aqui vai ser fluxo de financiamento. E aí você tem inversões financeiras. Numa primeira análise, eu até achei que caberia recurso a essa questão, mas aí eu estou fazendo uma nova análise aqui, certo? Até do que eu postei no meu grupo do Telegram, que é o seguinte, ó. Quais são as despesas com inversão financeira? Você tem concessão de empréstimo, e você tem aqui aquisição de bens já utilizados. Ok? O importante é que quando você, ou aquisição de títulos, também estaria aqui, aquisição de títulos seria uma terceira. O importante é que nos três casos, concessão de empréstimo, despesa, aquisição de títulos ou aquisição de bens, vai sair dinheiro. Só que quem vai ser impactado? O ativo não circulante. Nos três casos, vai ser impactado o ativo não circulante, que é o fluxo de investimento. Beleza? Então aqui como é que fica? O fluxo operacional, você vai ter mais 1.000, menos 1.300, menos 300. O fluxo de investimento, você vai ter 800, menos 250. Isso aqui vai me dar 550. E você vai ter o fluxo de financiamento, que vai ser igual a quem? Menos 250. Então aqui ficou menos 300, mais 550, menos 250. Vamos olhar aqui. Aqui ele fala que o de investimento gerou 650. Sendo que, na verdade, o investimento foi 550. O operacional gerou 200 na conta caixa, sendo que, na verdade, saiu 300 da conta caixa. E o de financiamento consumiu 250. Isso aqui está verdadeiro. Então, eu concordo com o gabarito da banca. Beleza? 89. A impossibilidade. A gente está vendo aqui o seguinte, agora a gente vai falar sobre notas explicativas. Vamos lá. A impossibilidade de determinar o valor de ativo em doação é uma coisa que vem nas notas explicativas. Verdadeiro? E as políticas contábeis significativas, exemplo da doação de custo histórico, valor realizável, líquido ou recuperável, também vem nas notas explicativas. Também não vejo nenhum problema, não. Então, no início desse vídeo eu falei que talvez tivesse algum recurso, mas durante a resolução da questão de DFC, certo? Que foi essa questão aqui, que é a questão 88, que inclusive no grupo do Telegram eu achei que caberia recurso, eu estou revendo a posição. Na verdade, e como está no vídeo, na verdade ela não cabe recurso. Então a prova de contabilidade pública, no meu entendimento, não vai ter recurso, certo? Por parte da banca, não vai ter condições da banca CESP aprovar nenhum recurso, porque eu acho que está tudo dentro da conformidade. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima prova comentada.